Pessoal, atividade do estudo dirigido aí. Então, número 1, né, para as funções aí, para determinar a questão gráfica através de uma série de contas, né? Então, a função é essa, primeiro determinar o domínio e o ponto de interseção com os eixos. O domínio aqui é x diferente, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 2, porque o 2 zera esse denominador aqui. Interseção com o eixo x é fazer y igual a zero. Ou seja, essa fração só dá zero se a parte de cima for zero. Se 2x mais 1 for igual a zero. Isolando-se o x aqui, x igual a menos meio. Interseção com o eixo y é só fazer x igual a zero. Colocando zero aqui e aqui, a gente chega então que y também é igual a menos meio. Então são pontos de interseção com os eixos, certo? Primeira e segunda derivada. Primeira derivada, então, regra da divisão. Deriva o de cima, dá 2, repete de baixo, menos derivada do de baixo, vezes o de cima, sobre a parte de baixo ao quadrado. Fase distributiva aqui, vai ser isso aqui. Cancela 2x com menos 2x, tem o menos 5 sobre x menos 2 ao quadrado. Menos 4 com menos 1, eu coloquei o menos aqui fora. Para fazer a segunda derivada, eu peguei esse x menos 2 elevado ao quadrado e passei para cima e ficou x menos 2 elevado a menos 2. Né? Aí vou fazer a derivada. Menos 2 vezes menos 5 vai dar 10. Subtrai 1 aqui em cima, vai ficar menos 3. Né? A derivada disso, colocar aqui na frente, vai dar 1, não precisa. Ou seja, essa é a segunda derivada da função aí. Beleza? Determinar ponto crítico, intervalo de crescimento e extremos. Isso é relativo à primeira derivada, que é isso aqui. Então, ponto crítico é a não existência da derivada, né? Ou a derivada ser igual a zero. Quer dizer que não vai ter esse tipo de situação aqui. Porque aqui, para a derivada não existir, o x tinha que ser 2. Só que 2 não pertence ao domínio. E não tem como a derivada dar zero, porque aqui em cima é 5. Né? Então, na hora de fazer a análise de sinal, eu vou marcar só o 2 com o sinal aberto, porque o 2 não pertence ao domínio. Observa o seguinte, ó, aqui está elevado ao quadrado é sempre positivo. E esse menos 5, então vai ficar menos 5 dividido por um número positivo, vai dar um resultado sempre negativo. Então a função é decrescente aí. Né? Então ela é decrescente do menos infinito até o 2, aberto no 2, e do 2 até o mais infinito, aberto no 2. Então ela é decrescente, porque como aqui embaixo é o quadrado, sempre vai ser positivo. E aqui em cima é sempre menos 5, então negativo dividido por positivo dá negativo. Ó. Certo? Consequentemente, também não tem extremos, né? Porque não tem aquela variação de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Análise da concavidade, ponto de inflexão. Aí a gente analisa a segunda derivada. Como não tem valor nenhum para zerar essa segunda derivada, eu vou marcar apenas o número 2 aqui. Se eu pegar um valor menor do que o 2, por exemplo, 0, colocar 0 aqui, ó, 0 menos 2 dá negativo, ao cubo é negativo, positivo dividido por negativo dá negativo, então a função é côncava para baixo aqui. E se eu pegar um valor maior do que 2, por exemplo, 3, 3 menos 2 é 1 positivo, ao cubo é positivo, dividido por um número positivo, o resultado positivo, côncava para cima. Lembrando que esse 2 não é ponto de inflexão, porque ele não pertence ao domínio aí, beleza? Além disso, beleza, assíntota aí. Então, o 2 como zero denominador, ele é o candidato à assíntota vertical. Quando a gente coloca x tendendo a 2 pela esquerda, aqui em cima vai dar 5, aqui embaixo vai dar 0. Só que se eu pegar um valor menor do que 2, por exemplo, 1, aqui embaixo dá um resultado negativo. Mais com menos, menos infinito. Da mesma forma, se você fizer pela direita, você vai chegar ao mais infinito como resposta. Certo? Limite com x tendendo a mais infinito para a gente achar a assíntota horizontal. Aqui, ó, não precisa colocar o x em evidência assim não, né? Mas aqui eu fiz da forma correta do x em evidência, mas você pode pegar a maior potência de cima, que é o 2x, e a maior potência de baixo, que é o x, e fazer de forma direta. Cancela x com x, sobra só o 2, e o limite da constante é a própria constante. Então, x tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito, nós temos o 2 como assíntota. Então, nós temos o 2 como assíntota vertical, x igual a 2, então é uma reta vertical passando em cima do 2, e o y igual a 2 como assíntota horizontal, uma reta horizontal passando no y igual a 2. Beleza? Aqui eu coloquei as informações que a gente já tinha, então o gráfico vai ser assim, ele vai passar aqui no ponto menos meio, e no ponto aqui menos meio, né, para x e para y, certo? Ele tem como assíntota o 2, a assíntota vertical, e a assíntota horizontal, que é o y. Então, na verdade, ó, decrescente, ele vai vir aqui, passar por esse ponto aqui, continuar aqui, ó.
E do lado de cá ele vai vir aqui em cima, ó. Ele vai vir aqui em cima, passando aqui, ó. Vai ter a assíntota aqui, a assíntota aqui, a assíntota aqui e a assíntota aqui, né? Então o gráfico vai ficar assim. Então a assíntota 2 e a assíntota 2. Então esse é o esboço do gráfico, né, dessa função aí